existe um momento em que quem domina o jogo percebe algo que muda absolutamente tudo. O verdadeiro poder nunca esteve nas pessoas. Sempre esteve nos ambientes. Enquanto a maioria gasta a vida inteira tentando convencer indivíduos, um a um, negociando, ajustando, persuadindo, influenciando, o verdadeiro estrategista observa e entende que há uma camada muito mais sofisticada, muito mais eficiente e muito mais poderosa: o domínio sobre o espaço psicológico onde as pessoas interagem. E aqui está uma verdade desconfortável que a maioria nunca percebe. As pessoas não tomam decisões com base apenas em suas vontades individuais. Na verdade, elas são muito mais moldadas pelo ambiente, pela percepção coletiva, pelas narrativas invisíveis e pelas regras não ditas que regem aquele espaço, do que por qualquer raciocínio isolado. Parece exagero? Então reflita. Por que em determinados ambientes uma mesma pessoa se comporta de uma forma segura, extrovertida, dominante, e em outro ambiente ela se torna retraída, passiva, insegura? Não é a pessoa que mudou. É o ambiente que possui regras invisíveis que moldam, silenciosamente, como ela se sente, como ela se percebe e, portanto, como ela age. O mesmo acontece em empresas, grupos sociais, relações familiares, comunidades e até nas redes sociais. Existem sempre forças invisíveis, narrativas ocultas, expectativas não verbalizadas, hierarquias não declaradas, que silenciosamente determinam quem fala, quem cala, quem lidera, quem obedece, quem é aceito, quem é ignorado, quem é visto e quem permanece invisível. E aqui surge o salto mental que separa o jogador comum do arquiteto do jogo. Enquanto os amadores tentam mudar as pessoas, os estrategistas mudam o ambiente. Porque, quando você controla o ambiente controla as pessoas. Maquiavel sabia disso quando dizia que um príncipe inteligente não precisa convencer cada súdito individualmente. Basta moldar as percepções do reino, criar símbolos, leis, comportamentos sociais e expectativas coletivas que façam com que o próprio povo se autorregule. Não é sobre força direta, é sobre moldar o espaço onde a força se manifesta. E no mundo moderno, essa mesma dinâmica rege absolutamente tudo. Os maiores líderes, os negociadores mais bem-sucedidos, os estrategistas empresariais, os grandes comunicadores, todos operam não apenas influenciando indivíduos, mas criando e moldando os ambientes onde as decisões são tomadas, onde as relações acontecem, onde as escolhas se tornam silenciosamente previsíveis. E aqui mora um detalhe brutal. Quem não percebe isso é governado por isso. Porque as regras invisíveis do ambiente não pedem permissão. Não perguntam se você percebeu. Elas simplesmente operam, moldando como as pessoas pensam, agem, se sentem e muitas vezes acreditam que estão escolhendo livremente, quando na verdade estão apenas respondendo aos códigos invisíveis do espaço onde estão inseridas. E se isso soa desconfortável, é porque é. Mas também é libertador. Por quê? Uma vez que você entende que não precisa mais investir sua energia tentando convencer pessoas uma a uma, que pode simplesmente mudar o campo onde o jogo acontece. O jogo inteiro muda. Você percebe que pode criar espaços onde o simples fato de estar presente já altera a dinâmica, onde as pessoas ajustam seu comportamento para se adequar às regras que você, muitas vezes, sem que percebam, instalou naquele ambiente. E é exatamente por isso que, a partir daqui, o jogo não é mais sobre o que você fala, nem sobre o que você faz. É sobre o que as pessoas começam a sentir, a pensar e a decidir, dentro do ambiente que você construiu. Mas isso só é possível quando você domina uma das ferramentas mais sofisticadas do arquiteto do poder, a engenharia da narrativa oculta. Porque antes de qualquer ambiente se tornar controlável,
Você precisa entender como se controla a percepção, porque no final, quem controla a percepção, controla a realidade. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora. Existe algo muito mais poderoso do que controlar pessoas, muito mais sofisticado do que conduzir conversas, muito mais definitivo do que ganhar uma discussão. É controlar a percepção, porque no fim das contas, quem controla a percepção, controla a própria realidade dos outros. Se você observa atentamente qualquer ambiente humano, de empresas a grupos sociais, de relações familiares a redes sociais, perceberá que as pessoas não agem com base na realidade objetiva. Elas agem com base na percepção que têm dela. E a percepção, diferente da realidade, é completamente maleável. É uma construção. É, no fim, uma história, uma narrativa. E aqui mora uma verdade tão desconfortável quanto brutal. O mundo é, para cada um, aquilo que ele acredita que seja. E quem constrói as histórias que as pessoas acreditam, molda o comportamento, as escolhas, os medos e os desejos delas. O estrategista silencioso, que já entendeu o poder do silêncio, da escassez, da ausência e da validação seletiva, dá agora um passo além. Ele percebe que não precisa mais intervir diretamente nas ações dos outros. Basta intervir na história que rege aquele espaço, porque as pessoas, sem perceber, passam a viver, sentir e decidir dentro da narrativa que ele mesmo construiu. E como essa engenharia acontece? De forma absolutamente indireta. A narrativa oculta não é aquilo que você diz diretamente. Ela é aquilo que você sugere, aquilo que você permite que seja percebido, aquilo que você não nega, mas também não confirma. É construída por insinuações, por ausências, por pequenos sinais, por contextos cuidadosamente desenhados. É, por exemplo, quando você nunca se posiciona diretamente como líder, mas também nunca contesta quando os outros começam a te tratar como referência. Quando você não afirma ser autoridade, mas seu silêncio, sua escassez, sua presença seletiva, seu olhar analítico e seu controle emocional fazem com que os outros naturalmente passem a te reconhecer como tal. Da mesma forma, funciona quando você insere uma dúvida sutil no ambiente. Uma pergunta, um comentário ambíguo, um gesto contido, suficiente para que os outros preencham aquele espaço com suas próprias interpretações. E uma vez que preencheram, passaram a acreditar que aquilo sempre foi verdade. E se é verdade, na mente, passa a ser verdade no comportamento. Esse é o coração da engenharia da narrativa oculta. Você não impõe a verdade, você a constrói dentro da cabeça dos outros. E uma vez construída, essa verdade passa a reger o ambiente. Ela se espalha, ela se autoalimenta. Ela começa a ser reforçada pelos próprios integrantes do grupo, que, inconscientemente, se tornam defensores, propagadores e guardiões daquela percepção. É assim que surgem líderes silenciosos. É assim que se constroem reputações indestrutíveis. É assim que algumas pessoas parecem comandar ambientes inteiros, sem nunca dar uma ordem, sem nunca se posicionar formalmente, sem nunca exigir nada. Elas simplesmente moldaram, no plano invisível da percepção, uma história que rege aquele espaço. E aqui mora algo ainda mais poderoso. A narrativa oculta não precisa ser verbalizada. Ela pode ser construída no plano dos gestos, dos silêncios, das ausências calculadas, da escassez. Quer um exemplo claro? Observe qualquer ambiente onde uma figura não está presente com frequência, mas, quando aparece, o ambiente se ajusta. As conversas mudam, o tom muda, o humor coletivo muda. Ninguém diz formalmente que aquela pessoa é o centro, mas todos se comportam como se fosse. E é exatamente isso que prova que a narrativa está instalada. Ela governa, ela rege. E é aqui que surge a pergunta inevitável: se as pessoas estão vivendo dentro de uma história, quem escreveu essa história?
A resposta: quem entendeu, antes de todos, que quem controla a percepção, controla a realidade. Agora, uma vez que você domina a narrativa invisível, surge um segundo nível ainda mais sofisticado. Porque a narrativa não vive isolada. Ela se manifesta dentro de estruturas, dentro de contextos, dentro de regras, que muitas vezes nem foram ditas, mas que todos seguem. E aqui, começamos a entrar na engenharia mais fina e mais letal do jogo, a arquitetura de contexto. Porque uma vez que você não controla apenas as pessoas, nem apenas suas percepções, você começa a controlar, de forma quase imperceptível, as regras invisíveis que definem o que é possível, o que é permitido, o que é valorizado e o que é rejeitado dentro daquele ambiente. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. Existe um momento em que o estrategista silencioso percebe que o verdadeiro domínio não está apenas em controlar pessoas, nem exclusivamente em moldar percepções individuais. O domínio absoluto surge quando você constrói o próprio ambiente psicológico, social e emocional onde os outros estão inseridos. E aqui acontece algo fascinante e brutal, porque as pessoas, na maioria das vezes, não percebem que não estão tomando decisões livres. Na verdade, elas estão apenas escolhendo dentro de um conjunto de opções que você, silenciosamente, já definiu. Elas não percebem que estão jogando dentro de um tabuleiro cujas regras você mesmo construiu, sem nunca precisar verbalizá-las. E como isso é possível? Simples. Porque todo o ambiente social, absolutamente todo, opera sob regras invisíveis. Regras que não estão escritas em lugar nenhum, que não são anunciadas, que ninguém verbaliza, mas que todos, sem exceção, seguem. Regras como quem fala mais aqui, quem escuta, quem lidera, mesmo sem ter um cargo, quem tem poder de veto emocional, quem precisa se provar, quem pode se ausentar sem perder espaço, quem é levado a sério e quem é ignorado. Essas regras não são criadas conscientemente pela maioria. Elas surgem, se moldam, se estabelecem, ou são discretamente arquitetadas por quem entende como fazer isso. E aqui mora o salto mental, que separa definitivamente os jogadores comuns dos verdadeiros arquitetos do poder. Enquanto a maioria tenta se adaptar às regras invisíveis de cada ambiente, o estrategista cria essas regras. Ele não joga. Ele molda o jogo, e como essa arquitetura é construída, de forma quase imperceptível, mas extremamente precisa. Primeiro, pelas expectativas que você instala. Se, desde o início, você se posiciona como alguém que não se explica, que não disputa espaço, que regula sua presença, sua fala e sua atenção, você já começa a instalar uma regra não dita. Aqui, meu tempo e minha atenção são mais valiosos do que os dos outros. E sem perceber, os outros passam a se ajustar a essa expectativa. Segundo, pelas reações que você oferece ou não oferece. Quem reage pouco, quem não se apressa em preencher silêncios, quem não entrega validação fácil, constrói no imaginário dos outros uma regra invisível de hierarquia emocional. Se a aprovação dele é rara, ela deve ser valiosa. E o grupo inteiro começa a se reorganizar emocionalmente ao redor disso. Terceiro, pelo controle dos vazios. Quando você escolhe se ausentar, não responder, não se posicionar em determinados momentos, cria, no espaço coletivo, zonas de incerteza. E a mente humana odeia incerteza. Ela precisa preencher. E no processo de preencher, ela atribui mais valor, mais importância, mais peso àquilo que está ausente do que àquilo que está presente. Assim, sua ausência constrói sua autoridade, sem que você precise afirmá-la. E o mais impressionante, as regras que você instala não são percebidas como imposições.
Pelo contrário, elas são absorvidas como se fossem naturais, espontâneas, sempre foram assim. Ninguém percebe que está seguindo uma estrutura mental e emocional que foi desenhada por você, de forma silenciosa, desde o primeiro instante. E aqui mora uma verdade desconcertante. Quem não percebe que o ambiente foi arquitetado, vive prisioneiro dele. Age, pensa, escolhe e até sente dentro dos limites invisíveis que foram cuidadosamente projetados. E é aqui que o jogo começa a ficar ainda mais elegante e letal. Porque uma vez que você domina a arquitetura do contexto, percebe que não precisa mais estar presente o tempo inteiro, porque o ambiente agora trabalha para você. Ele se tornou um mecanismo autossustentável, onde os próprios integrantes do grupo reforçam as regras que você implantou. Muitas vezes, defendendo essas regras com mais veemência do que você jamais precisaria fazer. Isso explica, por exemplo, por que certos líderes, empresários, comunicadores, estrategistas ou até figuras discretas em grupos sociais não precisam falar muito, não precisam se expor, nem disputar espaço. O próprio contexto trabalha a favor deles. As pessoas se regulam, se ajustam, se alinham, porque, mesmo sem perceber, estão operando dentro de uma estrutura mental e emocional que esses indivíduos arquitetaram. E isso não é teoria. Isso acontece todos os dias, o tempo inteiro. A diferença brutal é que a maioria vive isso, sem perceber. Agora, uma vez que você entende como se constrói um ambiente, surge uma pergunta inevitável e uma oportunidade ainda mais poderosa. E se, ao invés de construir ambientes para proteger sua autoridade, você pudesse construir ecossistemas inteiros onde grupos inteiros, coletivos inteiros, redes inteiras girassem silenciosamente ao seu redor, não porque você pediu, mas porque você se tornou indispensável emocionalmente? É sobre isso que vamos entrar agora. Porque o próximo passo desse jogo é entender como se constrói não apenas um ambiente, mas zonas inteiras de dependência psicológica coletiva. Existe um fenômeno fascinante e absolutamente letal no campo da influência invisível. Quanto mais escassa e seletiva é a sua entrega de atenção, validação, presença e participação, mais você começa a se tornar uma peça central invisível, mas indispensável, na dinâmica de qualquer grupo. E aqui está algo que poucos percebem. A dependência emocional e psicológica não surge necessariamente de uma presença constante. Na verdade, ela surge, na maioria das vezes, justamente da escassez, da imprevisibilidade, do controle sutil da oferta. Pense por um instante. Observe qualquer grupo, qualquer rede social, qualquer círculo de amigos, empresas ou comunidades. Sempre existem figuras que, mesmo falando pouco, mesmo não estando sempre presentes, exercem um peso absolutamente desproporcional na dinâmica coletiva. Quando estão, todos percebem. Quando se ausentam, todos sentem. Suas palavras reverberam mais, seus silêncios geram mais desconforto. Suas aprovações criam uma onda de ânimo. Suas ausências criam ansiedade, especulações, desconforto. Essas pessoas não pediram esse espaço, nunca se declararam líderes, nunca exigiram nada. Elas simplesmente construíram silenciosamente zonas de dependência psicológica ao redor delas. E como isso é feito? Não é magia, não é carisma sobrenatural, não é sorte. É engenharia comportamental aplicada. Funciona assim. Primeiro, você se posiciona fora da disputa. Você não briga por atenção. Você não compete. Você não disputa espaço. Isso, por si só, te tira da dinâmica emocional dos outros, que estão o tempo inteiro tentando ser vistos, ser ouvidos, ser validados. Ao não disputar, você começa a se tornar, paradoxalmente, o elemento mais observado.
Depois, você regula presença e ausência. Você nunca está 100% presente, nem 100% ausente. Está presente o suficiente para ser percebido como relevante, indispensável referência, e ausente o suficiente para gerar desconforto, desejo, busca. Você não se oferece, você permite ser percebido, você não corre atrás. Você é procurado. Em seguida, você entrega valor, de forma seletiva. Quando fala, não fala qualquer coisa. Fala aquilo que move, que muda, que pesa. Mas não fala sempre. Não entrega opiniões sobre tudo. Não valida todo mundo. Não se manifesta em qualquer situação. Isso faz com que cada gesto, cada palavra, cada intervenção carregue um peso desproporcional. Você se torna, aos olhos dos outros, o parâmetro, o eixo invisível. E aí surge o efeito mais poderoso desse mecanismo. O próprio grupo começa a trabalhar para te manter no centro. Eles começam a buscar sua aprovação, a se alinhar com você, a tentar antecipar seus desejos, a disputar, não mais por atenção geral, mas por sua atenção, sua validação, seu reconhecimento, sua presença. E, sem perceber, começam a se ajustar, a se moldar, a girar ao seu redor. Isso explica, por exemplo, por que em certas empresas, grupos sociais, ambientes profissionais ou comunidades online, há figuras que, mesmo não estando formalmente na liderança, são tratadas como tais. Porque suas opiniões são aguardadas. Porque seus retornos, suas mensagens, suas simples reações geram impacto muito além do que qualquer palavra formal de um líder declaradamente posicionado. Porque, no fundo, o jogo nunca foi sobre formalidade. O jogo sempre foi sobre percepção. E, mais especificamente, sobre a engenharia da dependência perceptiva. Agora perceba o quão sofisticado isso é. Você não precisa mais pedir, nem oferecer, nem disputar. Porque no momento em que sua presença, sua atenção e sua validação se tornam escassas, reguladas e seletivas, você se torna o recurso mais valioso do ambiente. E o que acontece quando algo é percebido como extremamente valioso, mas não está garantido, nem sempre disponível? Exato. Surge o desejo constante. O desejo sustentado, a busca recorrente, a ansiedade pelo próximo movimento, pela próxima resposta, pela próxima validação, pela sua próxima aparição. O mais desconcertante, isso se retroalimenta, porque quanto mais você regula, quanto mais você mantém o controle da escassez, mais o próprio grupo reforça sua posição. Eles começam a defender seu espaço, a proteger sua imagem, a justificar sua ausência, a manter viva, no inconsciente coletivo, a ideia de que você é indispensável. E isso não acontece apenas em microambientes, isso acontece em larga escala. É exatamente assim que se constroem ícones culturais, autoridades empresariais, figuras públicas, influenciadores que transcendem seus próprios nichos. Não são só indivíduos desejando sua atenção, são coletivos inteiros orbitando ao redor deles, alimentando sua autoridade invisível. Agora, uma vez que você entende como se constrói uma zona de dependência coletiva, surge uma pergunta inevitável. E claro, uma camada ainda mais avançada desse jogo. E se você pudesse criar, dentro desse ambiente, uma sensação de falta permanente? Um vazio cuidadosamente construído, que mantém todos em busca constante de algo que, na verdade, você nunca ofereceu diretamente? Sim, é possível. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. Porque o próximo passo desse jogo é entender a criação do vazio direcionado, a arma psicológica mais elegante e, ao mesmo tempo, mais letal da arquitetura invisível do poder. Existe algo que a maioria das pessoas jamais percebe. O ser humano não é, essencialmente, movido pela satisfação. É movido pela falta, pela ausência.
pelo desejo constante de preencher um vazio que muitas vezes nem sabe exatamente qual é. E aqui mora uma chave que, quando compreendida, separa definitivamente quem joga o jogo superficial da influência de quem domina, com precisão cirúrgica, os bastidores do poder. Porque quem entende isso percebe que não precisa necessariamente entregar. Não precisa oferecer. Não precisa se posicionar como alguém que tem todas as respostas, todos os recursos, todas as soluções. Na verdade, o verdadeiro poder surge muitas vezes de não oferecer, de não se explicar, de não revelar, de não saciar. O que você faz ao invés disso é muito mais elegante e também infinitamente mais poderoso. Você cria um vazio direcionado. E o que é isso exatamente? É o espaço psicológico cuidadosamente construído, onde os outros passam a buscar incessantemente algo que você nunca ofereceu de forma direta. Veja, a ausência, quando é aleatória, gera desconexão. Mas quando é estruturada, quando é desenhada intencionalmente, quando você regula sua entrega de atenção, de validação, de presença e de disponibilidade, ela não gera afastamento. Pelo contrário, ela gera desejo. E aqui mora o fenômeno mais brutal desse jogo. O ser humano não suporta o vazio. E quando esse vazio está vinculado a alguém que ele percebe como valioso, indispensável, escasso, esse vazio se transforma em uma obsessão silenciosa. O outro começa a buscar, a tentar entender, a tentar preencher, a tentar descobrir o que você pensa, o que você sente, o que você espera, o que você quer, o que você valoriza. E, nessa busca, ele não percebe que está, na verdade, orbitando permanentemente ao seu redor. O mais fascinante e desconcertante é que você não precisa, nem deve, preencher esse vazio rapidamente. Porque o poder não está na resposta. O poder está na pergunta não respondida. A mente humana, diante de um espaço vazio, se torna hiperativa. Começa a preencher aquele espaço com suposições, projeções, fantasias, expectativas e, muitas vezes, com um valor que é muito maior do que qualquer valor que você poderia ter verbalizado diretamente. Você se torna, na mente do outro, não apenas alguém valioso, mas uma construção mental que ele mesmo elevou, aumentou, idealizou. Exatamente porque você não se ofereceu por inteiro. Quer um exemplo prático? Pense na dinâmica de qualquer interação social. Aquele que está sempre disponível, sempre responde, sempre entrega, sempre diz sim. Com o tempo se torna previsível. E o previsível, no jogo da influência, é o primeiro estágio da irrelevância. Agora, aquele que se ausenta estrategicamente, que não responde imediatamente, que não valida tudo, que não entrega tudo, que cria zonas de silêncio, de ambiguidade, de não dito, esse, invariavelmente, se torna o centro da busca, do desejo, da curiosidade. E o mais poderoso? Esse vazio não precisa necessariamente ser desconfortável. Ele pode ser sedutor. Pode ser instigante. Pode ser aquela lacuna que faz o outro pensar, constantemente. Será que eu entendi o que ele quis dizer? Será que ele gostou? Será que estou agradando? Será que estou no caminho certo? Será que ele percebeu? E enquanto essas perguntas ecoam silenciosamente na mente do outro, você se torna a referência, o eixo, o centro, a resposta que ele procura, mesmo que você nunca tenha prometido oferecê-la. Perceba o quanto isso transcende a persuasão comum. Isso não é mais sobre convencer, nem sobre influenciar diretamente. Isso é sobre construir espaços psicoemocionais, onde as pessoas se movem, se ajustam, se moldam, em busca de algo que você nunca precisou oferecer diretamente. E aqui mora um detalhe tão poderoso quanto desconfortável.
Quanto mais o outro tenta preencher esse vazio, mais ele se conecta a você. Mais ele se entrega emocionalmente. Mais ele se ajusta inconscientemente ao que ele acredita que você quer, espera ou valoriza, mesmo que você nunca tenha verbalizado nada disso. Esse é o ápice do poder da escassez combinada com o silêncio. Porque não estamos falando apenas de não estar presente. Estamos falando de gerar presença através da ausência, de construir desejo através do não dito, de ser desejado não pelo que se oferece, mas exatamente pelo que se recusa a oferecer. Agora, perceba que quando esse vazio se instala de forma estruturada, você não precisa mais estar fisicamente presente, porque o vazio se torna autossustentável. O outro começa a gerar, dentro dele mesmo, os próprios gatilhos de busca, de desejo, de ansiedade, de necessidade. E o grupo inteiro passa a operar ao redor desse espaço que você intencionalmente construiu. E isso, claro, se conecta diretamente com o próximo nível desse jogo. A construção de uma percepção de poder que não exige mais presença, nem fala, nem explicação. Uma percepção onde sua simples existência, mesmo na sua ausência, é suficiente para regular o comportamento dos ambientes que você moldou. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. Existe uma percepção tão poderosa, tão profunda e tão enraizada, que uma vez construída, se sustenta mesmo quando você não está. Mesmo quando você não fala. Mesmo quando você não se manifesta. E aqui mora uma das verdades mais desconfortáveis que poucos têm coragem de aceitar. O ser humano, na maioria das vezes, não reage à realidade. Reage à percepção que tem da realidade. No jogo do poder, isso significa que você não precisa estar presente o tempo inteiro para ser visto, ouvido ou respeitado. Na verdade, quanto menos você está, quanto menos você fala, quanto menos você se explica, mais o seu nome, sua imagem, sua influência continuam operando, agindo e regulando os comportamentos ao seu redor. E como isso é possível? Porque a percepção de poder, uma vez instalada, se transforma em uma entidade autônoma. Ela vive na cabeça das pessoas. Ela se move nos pensamentos. Ela ocupa os diálogos internos. Ela aparece nas decisões, nas dúvidas, nas escolhas, nos medos e nos desejos, mesmo quando você não está lá. Pense nos grandes líderes, nas figuras históricas, nos ícones culturais, nos chefes, nos mentores, nos empresários, nas personalidades que você conhece. Quantas vezes você já viu ambientes mudarem apenas com a menção do nome de alguém? Quantas vezes uma simples possibilidade de presença ou ausência de determinada pessoa altera o humor coletivo, a dinâmica, a forma como todos se comportam? Isso não é coincidência. Isso não é acaso. Isso é engenharia psicológica aplicada. A percepção de poder se constrói de forma progressiva e silenciosa, exatamente com os elementos que já desenhamos até aqui. Pelo controle absoluto da escassez. Pela gestão precisa da ausência. Pela entrega seletiva de validação e presença. Pela construção do vazio direcionado que gera desejo constante. Quando esses elementos estão ativos, você começa lentamente a sair do jogo das interações diretas e entra em um jogo muito mais sofisticado. O jogo da onipresença psicológica. As pessoas começam a pensar em você mesmo quando você não está lá. Começam a se perguntar o que você pensaria. Se questionam se aquilo que estão fazendo te agradaria. Refletem se a decisão que estão tomando tem ou não sua aprovação, mesmo que você nunca tenha dito nada. E aqui mora a parte mais brutal desse mecanismo. O outro começa a carregar você dentro dele. Sua imagem, sua opinião, seu olhar silencioso, sua presença simbólica. Você se torna um parâmetro psicológico,
uma referência invisível que regula silenciosamente o comportamento dos outros. E isso não é só uma teoria social, é um princípio fundamental da própria arquitetura da mente humana. Desde a infância, desde os primeiros anos de desenvolvimento, nós aprendemos a internalizar figuras de autoridade: pais, professores, mentores, líderes. O cérebro cria simulações internas dessas figuras para antecipar punições, recompensas, validações e rejeições. O que isso significa no jogo do poder? Que quem entende como se tornar uma dessas figuras internalizadas nunca mais precisa disputar espaço, porque o próprio espaço passa a carregar sua presença. A partir desse ponto, você percebe algo fascinante. Você não lidera mais pelo que você faz. Você lidera pelo que você representa. Sua autoridade não vem mais de atos. Vem da percepção que você construiu. E que o próprio grupo, as próprias pessoas, sustentam, protegem e alimentam. É por isso que certos líderes podem se ausentar por longos períodos. E ainda assim, o grupo continua operando sob as regras que eles estabeleceram. Porque mesmo na ausência, a percepção de sua autoridade está viva, ativa, pulsando na psique coletiva. E claro, quanto mais você entende isso, mais percebe que o jogo não é mais sobre estar presente. É sobre deixar rastros psicológicos, sobre construir uma imagem mental tão forte, tão bem posicionada, tão enraizada, que sua simples menção já altera o comportamento coletivo. E aqui mora algo ainda mais desconcertante. Isso também funciona na sua ausência física definitiva. Líderes que morreram, pensadores, mestres, figuras históricas continuam moldando sociedades, decisões e comportamentos. Não porque estão vivos, não porque estão presentes, mas porque a percepção de poder, uma vez instalada, transcende até mesmo o tempo. Agora, se você percebeu o quanto isso é poderoso, saiba que ainda existe um nível final. O nível onde o jogo deixa completamente de ser sobre influência, deixa de ser sobre controle e passa a ser sobre criação. Não é mais sobre jogar, não é mais sobre dominar o ambiente. Não é mais sobre controlar as pessoas, é sobre desenhar o próprio tabuleiro onde todos os jogos acontecem. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é só o próximo nível. É um outro jogo. Um jogo que pouquíssimos sequer sabem que existe. Existe um nível onde o jogo simplesmente muda de categoria. Não é mais sobre se posicionar melhor. Não é mais sobre observar, calar, gerar escassez, criar dependência ou moldar percepções. Esses são agora apenas os fundamentos, as ferramentas básicas. Porque o nível final desse jogo não é ser o melhor jogador, é ser quem desenha o tabuleiro onde todos os outros estão jogando. E quando isso acontece, tudo muda. Porque, de repente, você percebe que o jogo que as pessoas estão jogando, as disputas, as competições, os esforços para agradar, as tentativas de se posicionar, de ganhar espaço, de ser visto, ouvido, validado, foi você quem definiu. As regras não estão no papel. Não foram declaradas. Não foram discutidas. Elas estão no ar. Estão na percepção coletiva. Estão na estrutura invisível que você arquitetou, camada por camada, movimento por movimento, silêncio por silêncio, ausência por ausência. Você criou o que é aceitável e o que não é. Você definiu o que é status e o que é irrelevância dentro daquele ambiente. Você modelou o que as pessoas passam a perseguir, ainda que nunca tenha oferecido diretamente. Você transformou sua própria presença, sua própria atenção, seu próprio reconhecimento no prêmio máximo. E o mais desconcertante, o próprio grupo reforça essas regras. Eles começam a proteger esse tabuleiro, a sustentar sua arquitetura, a educar os novos integrantes para que também se adaptem às estruturas que você criou. E fazem isso não por medo, nem por obediência cega, mas por percepção. Porque acreditam sinceramente
que sempre foi assim. Quando você chega nesse ponto, percebe que os outros não estão mais apenas interagindo com você. Eles estão interagindo dentro de você, dentro da sua arquitetura mental, dentro da percepção coletiva que você plantou, cultivou e solidificou. Eles se movem de acordo com os limites que você estabeleceu. Disputam os recursos que você controla, mesmo que esses recursos sejam intangíveis, como atenção, presença, validação, aprovação ou simples proximidade. Eles ajustam seus comportamentos, suas posturas, suas palavras, suas estratégias, seus desejos, não porque você pediu, não porque você mandou, mas porque as regras invisíveis do tabuleiro que você desenhou os conduzem a isso. E aqui mora uma das revelações mais brutais e ao mesmo tempo mais libertadoras de todo esse jogo. O verdadeiro poder não está em jogar melhor. Está em fazer com que todos joguem dentro do seu jogo, sem que percebam. Enquanto eles acreditam que estão tomando decisões livres, estão apenas escolhendo dentro das opções que você permitiu existir. Enquanto acham que estão competindo entre si, estão, na verdade, competindo pela sua validação, pela sua atenção, pela sua aprovação, pela sua moeda psicológica invisível. E, nesse ponto, o jogo se torna praticamente autossustentável. Você não precisa mais intervir constantemente. O próprio ambiente, o próprio grupo, os próprios participantes mantêm viva a estrutura que você criou. Eles se tornam, inconscientemente, os guardiões do tabuleiro. E isso não acontece só em círculos sociais ou empresariais. Isso é exatamente o que as grandes empresas fazem, o que marcas fazem, o que religiões fazem, o que movimentos sociais fazem, o que líderes históricos fizeram. Eles não jogaram, eles desenharam os jogos. Apple não vende celulares. Ela vende status, pertencimento, prestígio tecnológico, e quem não adere automaticamente se percebe fora do jogo. Religiões não vendem promessas. Elas oferecem sentido, pertencimento, esperança, e constroem regras que moldam séculos de comportamento. Figuras históricas, intelectuais, políticos, empresários, artistas, todos os que transcenderam o jogo fizeram isso porque não estavam mais disputando espaço. Estavam moldando o espaço. E, a partir desse ponto, você percebe algo definitivo. O jogo nunca foi sobre vencer. Sempre foi sobre ser quem decide o que é vencer e o que é perder. Esse é o ápice da arquitetura invisível do poder. O momento em que você percebe que não existe mais jogo para você. Existe só o tabuleiro que você construiu. E, enquanto eles continuam jogando, você simplesmente observa. E se tudo isso parece desconcertante, é porque é. Mas também é libertador. Porque uma vez que você percebe isso, não tem mais como desver. O mundo nunca mais se apresenta da mesma forma. Você começa a enxergar os tabuleiros que sempre estiveram ao seu redor, nas empresas, nas relações, nos grupos, nas redes, na sociedade. E, mais importante, começa a perceber que a partir daqui, você não está mais dentro de nenhum deles. Você agora sabe como construir o seu.